Oi, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao curso de Lógica de Programação da Labenu. Eu sou a Paula, eu sou instrutora da Labenu e é uma honra te guiar pela 6ª aula do nosso curso. Hoje nós vamos finalizar o tópico de operadores, falando um pouquinho de concatenação de strings, índice em arrays, comprimento de arrays, adição e remoção de itens em arrays. Então vamos à 6ª aula! Nas últimas aulas, vimos operadores para 2 tipos de variáveis, os numbers ou números e booleans ou booleanos. Ainda faltam 2 tipos de variáveis, as strings e os arrays. Vamos começar falando de operação com string, as variáveis do tipo texto. O operador de adição, aquele que nós vimos em operadores aritméticos, também pode ser usado com strings, fazendo o que nós chamamos de concatenação. Concatenar significa juntar coisas, ou seja, nós vamos unir pedaços de texto usando o operador de adição. Para exemplificar, eu vou criar um programa em que o usuário escreve o nome dele e eu crio uma mensagem personalizada com esse nome. Então eu vou começar, como sempre, colocando as nossas palavras início e fim e também as variáveis. Para começar, eu vou criar já uma variável chamada nome do usuário. Essa variável ela vai receber o valor que o usuário digitar. Por isso, eu digo que nome do usuário recebe e aí a gente usa a palavra escreva para pedir que o usuário digite alguma coisa. E o que a gente quer que ele escreva? O digite seu nome. Agora eu vou criar uma outra variável para armazenar a mensagem personalizada que eu vou criar. Ela vai se chamar mensagem. Essa mensagem vai ser um olá. E aqui eu quero colocar o nome do usuário no meio do texto. Para isso, eu vou usar o operador de adição e vou colocar a variável que está armazenando o nome que o usuário digitou. Então, ficaria assim, nome do usuário. E ainda se eu quiser completar a frase com mais alguma coisa, eu posso usar outro operador de adição aqui e o restante da mensagem. Como você está? Por fim, eu vou colocar o comando que imprime a mensagem na tela, que é a nossa palavra imprima. E o que a gente quer imprimir? A nossa mensagem. Então perceba que eu posso usar o operador de adição para juntar pedaços de texto que estão em strings e pedaços de texto que estão armazenados em variáveis. Agora vamos nos aprofundar nos arrays. Vamos recordar que o array é um tipo de variável que permite guardarmos uma lista de valores. Como exemplo, podemos ter aqui uma lista de alunos para um professor ou professora fazer a chamada. E ele só está desse jeito aqui, terminando na linha de baixo, porque não coube em uma linha só, mas é tudo parte do mesmo array. Se quisermos acessar um elemento da lista, como fazemos? Bom, precisamos saber qual é o elemento que queremos acessar e o identificamos através da sua posição na lista. Essa posição é chamada de índice. Na programação, geralmente se utiliza essa simbologia aqui. O nome do array seguido pelo índice entre colchetes. Mas tem um detalhe muito importante. Na programação, a gente começa a contar do número 0. Dessa forma, 0, 1, 2 e assim por diante. Então, o primeiro elemento da lista tem índice 0, o segundo tem índice 1 e assim vai. Se você tiver dúvidas em relação a isso, uma boa dica é escrever o array de lápis em papel e para cada elemento escrever qual é o seu índice embaixo dele. Voltando para o nosso exemplo da lista de alunos, se eu quisesse imprimir o primeiro elemento, eu poderia fazer dessa forma. Eu vou usar a nossa palavra imprima e em seguida o primeiro elemento, ou seja, lista de alunos com índice 0. Isso aqui imprimiria o aluno Alex. Mas se eu quisesse imprimir a Alice, que é o segundo elemento, eu pegaria o índice 1. E assim por diante. E se eu quiser alterar algum elemento da lista? Eu só preciso pegar a referência à posição daquele elemento e atribuir um novo valor. Dessa forma aqui. Vamos supor que eu queira substituir o aluno Eduardo. Então eu preciso pegar o índice dele e vamos contar aqui juntos. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, Eduardo é o índice 4.
Por isso, eu vou usar lista de alunos, índice 4, e para substituir esse elemento, eu atribuo um novo valor para ele. Então, por exemplo, aqui, trocando por Davi. Isso vai alterar o array original, substituindo o elemento de índice 4, no caso Eduardo, por Davi. Outra operação interessante para se fazer com array é saber a quantidade de elementos dentro dele. Nós vamos fazer isso aqui usando a palavra comprimento. Voltando para o nosso exemplo da lista de alunos, se quiséssemos saber a quantidade de alunos na lista, poderíamos fazer assim. Então, eu vou criar aqui uma nova variável chamada quantidade de alunos. E para ela, como o próprio nome já diz, eu quero atribuir a quantidade de alunos dentro desse meu array. Para isso, eu vou usar essa minha variável para armazenar um comprimento desse array. Para isso, a gente vai usar a palavra comprimento e, entre parênteses, o array que queremos pegar a quantidade de itens. No nosso caso, lista de alunos. No caso, só ficou assim na linha de baixo porque não coube tudo numa linha só. Mas essa variável quantidade de alunos está recebendo o comprimento, então a quantidade de elementos dentro do array. Vamos contar juntos aqui que quantidade é essa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 alunos na nossa lista. Então, a variável quantidade de alunos está armazenando o número 6. Agora, por que isso é útil? Um ótimo caso é quando queremos acessar o último elemento da lista. Nós podemos fazer assim. Então, eu vou criar aqui uma outra variável chamada último aluno. E essa minha variável último aluno vai receber o valor lista de alunos. Ou seja, eu vou pegar um item dessa lista. E qual o índice desse item? Ele vai ser o comprimento da própria lista de alunos menos 1. E por que menos 1? Porque lembre-se que o comprimento conta a quantidade de itens, mas o índice que usamos para pegar certo elemento começa a ser contado no zero. Por isso ele vai ser sempre menor do que o comprimento. E por isso a gente tem que subtrair menos 1. Novamente, você pode visualizar isso de um jeito fácil colocando o array no papel e abaixo de cada item colocando o índice e a quantidade de item. E por que fazer dessa forma aqui? Porque esse programa funcionaria independente da quantidade de alunos na lista. Se eu simplesmente colocasse o valor 5 aqui, que é o índice da Heloísa, o nosso último aluno na lista, para uma lista com 100 alunos, isso não pegaria o último aluno. Mas, usando a referência ao comprimento da lista, daria certo. Algo interessante é que o comprimento também funciona com strings. Isso porque ela nada mais são do que uma lista de caracteres. Mudando um pouco de assunto, as próximas operações que veremos são para alterar a quantidade de itens na lista, ou seja, adicionar e remover item. Começando pela adição. Nós vamos usar aqui a palavra adiciona para representar essa ação. Em seguida, precisamos passar entre parênteses o array em que queremos adicionar itens e o novo elemento que vamos adicionar. Para exemplificar, vamos pensar num caso em que um novo aluno entra na turma. Então aqui eu vou usar a minha palavra adiciona e entre parênteses o array, que eu quero adicionar coisas, então lista de alunos, e o item que eu quero adicionar propriamente dito. Vamos supor que eu vou adicionar uma nova aluna, a Gabriela. Isso vai adicionar a string Gabriela no final da lista, sempre no final, modificando o array original. Agora vamos falar da remoção de itens, que vamos representar aqui com a palavra remova. Para ela, precisamos passar entre parênteses o array, que será modificado, e o índice do elemento que queremos remover. Dessa forma aqui, vamos supor que eu queira remover o aluno Eduardo. Então eu vou usar a minha palavra remova e entre parênteses o array que vai ser modificado, então lista de alunos. E depois da vírgula, o índice do elemento que eu quero remover. Então vamos contar aqui qual é o índice do aluno Eduardo. 0, 1, 2, 3 e 4. Então o índice 4.
Isso vai modificar o array original que está armazenado nessa variável lista de alunos, removendo o aluno Eduardo. E assim encerramos a aula de hoje. Vimos como concatenar strings e várias operações com arrays. Acessar um item pelo índice, substituir um certo elemento, descobrir a quantidade de itens, adicionar e remover itens. Olha quanta coisa você aprendeu hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E na próxima aula nós vamos ver estruturas condicionais, um tópico super importante para a lógica de programação. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você mais gostou e se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar também. Aproveita e curte esse vídeo, já se inscreve no canal para receber um monte de conteúdo sobre programação. E você tem um tempinho para ouvir a palavra da Labenu? A gente oferece um curso de desenvolvimento de software que não só te ensina a programar, mas te prepara para o mercado de trabalho de verdade. O cronograma do curso é todo pensado para que você consiga um emprego nessa área. Se você quiser saber mais, é só entrar em labenu.com.br. Até a próxima! Oi! Nossa, que voz é essa?